Box Atacadista. É um prazer receber vocês aqui no domingo. Venha com sua família para adorar a Deus juntamente conosco e nós tributarmos a Deus um culto de louvor e de adoração a Deus. Está bem? O que nós precisamos na presença de Deus fazer é estar tributando a Ele. A gente entrega a Ele um culto. A gente não vem para receber culto, não, a gente vem para entregar um culto. É o que nós estamos fazendo. Nós já entregamos os louvores. Agora nós vamos ouvir Deus falar com a gente após nós termos entregado a Ele louvor e adoração. Agora Ele vem e fala com a gente. Está bem? Deus abençoe a sua vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8 e o versículo 9. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes tu aqui, Elias? Pode assentar. Deus abençoe. Nós estamos na presença de Deus para mais um momento de louvor e adoração, e também estarmos congratulando com os nossos irmãos e trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus no que nós lemos em 1 Reis, capítulo 19, o 8 e o 9. E para nós darmos base ao nosso comentário desta noite, nós queremos colocar o tema da caverna para o propósito de Deus. Da caverna para o propósito de Deus. Nós encontramos aqui alguns homens na Bíblia Sagrada que Deus ordenara que eles entrassem em uma caverna. Nós temos pelo menos o Elias, o profeta de fogo. Nós temos também o próprio Davi, antes de ser rei, também experimentou uma caverna. E o próprio Jesus também experimentou uma caverna. Nós queremos comentar pelo menos sobre esses três personagens bíblicos que enfrentaram uma caverna. Então, caverna é um local normalmente separado, da poluição sonora da cidade. A população, o converseiro e a pessoa que entra numa caverna normalmente entra em um lugar recluso, normalmente entra num lugar muito silencioso. Apenas ouvem ecos de acordo com o tamanho da caverna, ouve-se ecos apenas, mas o barulho quase nenhum. É um lugar realmente de reflexão, é um lugar realmente onde a pessoa pode encontrar-se consigo mesmo, ou seja, fazer uma viagem interior, fazer uma viagem no seu eu empírico dentro de uma caverna. Normalmente a caverna é um lugar rochoso, e normalmente a caverna é um lugar rochoso, não é um lugar que a própria natureza, só dá um pouquinho mais de som aí, beleza? A própria natureza, ela se encarrega de preparar um lugar dentro de uma rocha, dentro de uma montanha rochosa, para que as pessoas então, ou
mesmo animais, né, possam refugiar-se. Então, a caverna, ela também é conhecida como um local de refúgio, tanto para animais quanto para pessoas, para seres humanos, tá bem? Então, neste lugar, caverna, é um lugar onde existem perigos constantes. Caverna é um lugar perigoso. Por quê? Porque é um lugar onde habita animais ferozes. Eles entram para se refugiarem dentro de uma caverna. Então, caverna é um lugar úmido. Caverna é um lugar onde a nossa respiração não é normal, né? Falta um pouco de ar dentro de uma caverna, falta o oxigênio e falta também o gás carbônico dentro de uma caverna. Não é como um lugar, um campo aberto, quando a gente consegue respirar naturalmente. Além disso, existem os perigos, porque é também lugar, habitação de gafanhotos. Normalmente os gafanhotos habitam em cavernas, por ser um lugar escuro, onde o sol não penetra, e os gafanhotos têm o costume de ficar em lugares escuros. E é exatamente neste lugar, um lugar exatamente como esse que eu acabei de descrever, que alguns homens foram enviados para estarem dentro de cavernas. Nós lemos o texto que fala de um profeta Elias, que quando ele enfrenta 850 profetas, sendo 400 profetas de Baal e 450 de Azera ou Azerá, ele tem medo de Jezabel, que disse que iria matá-lo, exterminar na sua vida, assim como ele fizera, porque o homem é corajoso. O profeta Elias mostrou ser um homem deveras muito corajoso, porque quando Deus manda fogo sobre o altar, ele põe a mão em uma espada e ele sai atrás de 850 homens e mata-os ao fio da espada, sozinho. Um homem forte, valente e com a graça de Deus. Mas quando ele acalma, e quando a adrenalina baixa, e quando o Espírito do Senhor sai dele, ele fica só o Elias, ele então recebe uma orientação dizendo: olha, a Jezabel mandou dizer para você que você vai morrer do mesmo jeito que você matou os profetas dela. Ele então naquele momento teve medo. A Bíblia diz que temeu Elias. E então Deus, vendo que Elias estava temeroso, estava com medo, estava realmente cismado do que pudesse acontecer com ele, então nós vemos que Deus dá uma orientação para o seu profeta. Aprendemos aqui que Deus jamais deixa os seus servos a viver a ermos, a viver sem rumo, a viver sem uma orientação, de jeito nenhum. Quando Deus viu que o profeta Elias teve medo, Deus então diz assim: Elias, levanta-te e vai para a terra lá de Querite, lá das bandas do Querite, lá no lado do Oriente. Vai, caminha para o lugar do deserto. Eu já tenho ministrado aqui que quando Deus quer falar com o ser humano, quando Deus quer tratar com o ser humano, quando Deus quer especializar um ser humano para uma obra, Ele manda esse ser humano para um deserto. E agora Elias, além de ir para o deserto, além de ficar também na casa de uma viúva
que para ele era uma vergonha, agora ele recebe pão e água das mãos de um anjo, e a Bíblia diz que com o vigor daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Era um homem destemido, era um homem que não esperava para amanhã. Observe, ele não parou para descansar. Observe, ele caminhou, ele se esgotou, ele colocou todo o vigor do seu corpo à disposição de uma caminhada. 40 dias e 40 noites, até que ele encontrou o Monte Horebe, o monte de Deus. Chegando no Monte Horebe, as forças de Elias haviam se esgotado. Claro, ele estava com fome, ele estava sem forças, ele estava esgotado, emocionalmente esgotado, não queria mais continuar a sua caminhada, queria colocar um ponto final no seu ministério. E ele então encontra no Monte Horebe, ele encontra uma caverna. E a Bíblia diz que quando ele encontra uma caverna escura, é tudo que ele queria. Porque toda pessoa que tem problema psicossomático, toda pessoa que tem problemas de depressão, o lugar que ele quer é um lugar calmo e escuro. O quarto tem que ser um quarto com as cortinas fechadas para ficar escuro. Uma pessoa com problemas psicossomáticos não quer a claridade. A claridade é para quem está centrado emocionalmente, quem está com saúde emocional. Quem não tem saúde emocional, primeiro, não quer conversar com ninguém, segundo, quer dormir e pede a morte. São 3 elementos da saúde, a não saúde psicológica ou a psicossomática. O Elias, ele esvaiu-se toda a força do seu corpo, toda, caminhando 40 dias e 40 noites. Vocês se lembram um pouco antes, um pouco antes, lembra? Um pouco antes aconteceu assim, Elias orando, e Elias falou para o moço: vai lá e olha se vai vir chuva. O moço vai lá, não tem chuva nenhuma, está um solzão, vai embora, não tem chuva não. Ele continua orando, e aí vai lá agora de novo, mas não tem chuva não. Ele continua orando. Elias era um homem destemido, não era qualquer um, era um homem destemido. Ele mergulhava de cabeça nos seus projetos, e aí para falar com Deus e requerer algo de Deus, ele também não dava por encerrado não, ele ficou. E quando ele falou com o moço de novo: vai e verifique novamente lá do lado do mar, se vem vindo chuva. Aí o moço vem e falou: está um sol quente, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que disse Elias? Ele disse assim: vai e fala para o Acabe que vem vindo aí uma torrencial chuva, que é para ele voltar para o palácio com sua carruagem, senão a carruagem vai atolar no meio do caminho. Gente, mas estava estourando. O moço tinha visto só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas foi o necessário para ele entender que Deus estava mandando uma torrencial chuva. Nos dias atuais nós precisamos ter essa mesma intenção do profeta Elias, ter a mesma ideologia do profeta Elias. Nós precisamos ter a mesma visão do profeta Elias, começar a ver nuvens de tamanho de mão de homem e começar a dizer: vem vindo aí uma torrencial chuva de provisão, de poder, de milagre,
para a nossa vida, e as pessoas vão dizer assim: não, tem um solão, não vai chover não, e nós começarmos a dizer: vem vindo aí uma torrencial chuva de milagre para a nossa igreja, de milagre para a nossa cidade, de milagre para o nosso país. E todos dizendo: não vem não, e a gente começar a dizer: eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão de homem, então é o suficiente para vir uma chuva torrencial. Gente, vocês sabem da história. De repente veio a chuva. O Acabe, rei em Israel, com a Jezabel, dentro da carruagem, perna para quem quer, e a chuva pegou eles no meio do caminho. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Acabe olhou do lado, e a carruagem com os cavalos, e você sabe que carruagem de reis naquela época não era carruagemzinha de 1 ou 2 cavalos, não, tinha 6 cavalos, para poder realmente ter força e correr. E eles correndo. Quem estava correndo do lado da carruagem, passou a carruagem, chegou primeiro? O profeta Elias, um homem de zarrão forte, não é? Tinha vigor no seu corpo físico. E agora está ele de novo caminhando 40 dias e 40 noites. E quando ele entra lá, ele entra numa caverna. A caverna é lugar úmido, lugar escuro, lugar perigoso. Você se espreita com os perigos, mas o Elias preferiu estar lá dentro com os perigos do que fora. O que ele pensou? Eu já quero morrer mesmo. O que aconteceu comigo aqui é bônus. Não tem problema eu enfrentar a caverna, não tem problema eu me encarar com os gafanhotos, não tem problema eu ficar num lugar úmido, não tem problema nenhum eu ficar aqui num lugar gelado, porque as rochas dentro da caverna fica muito frio. Não tem problema nenhum. E não tem problema também se de repente eu me deparar com um animal feroz e ele vir contra mim. Não tem problema, eu já estou querendo dar um cabo no meu ministério, acabar com o meu ministério. Caverna, lugar que entra quem está em constantes perigos e também está quem está terminando a carreira. Observe que o Elias primeiro teve seu tempo de exaltação. Só dava Elias naquela época. As pregações eram só de Elias. Quem dava aula para os filhos dos profetas? Elias. Quem falava como rei? Elias. Elias era o profeta mor daquela época, o profeta bambambam daquela época. Ele tinha passado por um processo de exaltação ministerial. Agora, muito mais, quando ele faz um confronto com Acabe, e ele diz: aquele que respondeu com fogo, Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro respondeu com fogo. Não bastante, ele sai e mata todos os seus inimigos, todos os profetas de Baal e de Asera. Agora vem um processo de perseguição contra o profeta. Primeiro exaltação, depois perseguição. Primeiro o profeta Elias é o melhor, é o bambambam, esse sim é inteligente, esse sim faz milagre, esse sim. Depois, momento em que eu pensei que ele era inteligente. Nossa, eu achei que Elias era um homem inteligente. Olha só, gente, está lá, jogado lá, urubu dando comida para o homem. Agora, ó a situação deplorável que esse homem ficou, as pessoas ficavam dizendo. Como se não bastante, agora eu fiquei sabendo que o majestoso profeta Elias está na casa de uma viúva pobre que não tem condições nem de dar comida para o próprio filho, quanto mais agora um homem ficar encostado na sua casa.
Eu imagino para o profeta Elias que vergonha que era, que constrangimento era. Elias não queria, mas o Deus é que disse: Elias, levanta e vai, porque eu já ordenei uma viúva que te hospede, que te dê comida. E a viúva pobre. E o Elias ficou lá. Saiu de lá, alimentado pelos anos, caminhou 40 dias e agora está dentro da caverna. Você tem duas opções dentro de uma caverna da vida: enfrentar os problemas da caverna para você sair dali, ter em mente que aquela caverna é só uma passagem, ter em mente que aquela caverna não é o seu estado final, ou ter em mente que a caverna é o estágio final e já querer dar um cabo na vida e já não ter nenhuma esperança. No caso de Elias, ele entrou na caverna porque já não havia mais esperança. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. A pessoa que espera alcança. A pessoa que espera, ele tem desejo de viver o amanhã. A pessoa que tem expectativa é porque ele sonha com o amanhã. Quem perde a fé, quem perde a esperança, perde os sonhos. E existem dois tipos de morte. Existe a morte quando ela traga o ser humano e a pessoa vai para o caixão, é a morte humana. E existem os vivos mortos, aqueles que estão vivos, mas que não sonham mais. Estão andando pela terra, mas estão iguais zumbis, estão iguais a robôs, desprogramados. Não há mais expectativas, não há mais esperança. Vão vivendo por viver e vão dizendo para Deus: eu estou aqui até quando o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, pode me levar. Foi isso ou não foi as palavras de Elias dentro da caverna? Homem sem expectativa de vida, homem depressivo, homem com uma doença psicossomática crônica, um homem desesperançado, um homem que não queria mais o ministério, um homem que por ele tinha quebrado a sua credencial, jogado fora. Um homem que disse para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Estava dentro de uma caverna escura, gafanhotos passando para lá, gafanhotos passando para cá, e ele reflexivo, numa nostalgia terrível, e dizendo consigo mesmo: viver para quê? Não tem mais o porquê viver, eu não tenho mais ninguém comigo. Mataram todos os profetas, só eu fiquei. Estou numa solidão terrível, não tem amigos, não tem ninguém. Vou morrer, é o melhor que eu faço. Caverna, ou é um lugar de você tomar uma decisão de vida, ou é um lugar de você se entregar e morrer. No caso de Elias, queria morrer, mas Deus, que é Deus de vida, ele veio fazer uma visita para o seu profeta. Ele está olhando o seu profeta: não acredito que o profeta Elias entrou numa caverna. Eu não acredito que caverna é lugar de profeta. Eu não acredito. E para chamar a atenção de Elias, veio uma tempestade lá fora da caverna, e ele dentro da caverna tiritando de frio, querendo morrer. Agora eu morro, agora vai ter um raio aqui dentro dessa caverna e me mata de uma vez, deixa eu morrer. E trovões, coriscos para lá e para cá, acendia luzes dentro daquela caverna, mas dos raios que caíam lá
relâmpagos clareavam dentro da caverna, e ele dizia: agora chegou a minha vez, agora eu morro. E de repente saiu todo aquele barulho, fogo tinha passado lá dentro fora da caverna. De repente vem um vento tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, e uma voz dizendo: o que fazes tu aqui, Elias? Ou seja, aqui é lugar do profeta, rapaz. Aqui é o lugar do magnânimo profeta Elias, o bambambam, o profeta de fogo. É aqui dentro dessa caverna querendo morrer, que é o lugar do profeta. E aí o Elias, querendo morrer ainda, questionou com Deus: é que mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, ainda procuram a minha vida para tirar. Então, Senhor, não tem mais por que eu viver, não. Eu não sou melhor do que os meus pais. Tire a minha vida. Insistiu com Deus. De dentro da caverna, insistindo com Deus para morrer. Mas a minha Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. O meu Deus é Deus de continuismo. O meu Deus é Deus de projetos continuistas. Deus tinha projetos, Deus tinha propósitos com Elias. Mas o abençoado Elias teve que entrar dentro de uma caverna, esperou a morte. Imagine, vocês sabem disso. Primeiro, Deus envia corvo, urubu, para visitar o profeta. Aí depois Deus envia um anjo para visitar o profeta, cutucar o profeta, mandar o profeta comer e mandar o profeta andar. Mas Deus falou assim: agora o jeito é eu mesmo ir, porque mandei um urubu, não foi suficiente, mandei um anjo, não foi suficiente. Eu estou agora tendo que falar com o meu profeta, eu mesmo vou lá. E a Bíblia diz assim: ó, e ouviu-se a voz de Deus dizendo: de Deus, o que fazes tu aqui, Elias? O que tem de gente, minha gente, dentro de cavernas não está escrito. Pessoas que enveredaram-se em cavernas emocionais, sentimentais e espirituais, estão vivendo em uma caverna, e dentro dessa caverna existem os perigos, e elas não estão nem aí, porque elas querem que tenha perigo mesmo, para dar um cabo na vida e acabou. Mas o nosso Deus é Deus que tira profeta da caverna, porque o nosso Deus é um Deus que tem propósitos. Da caverna para o propósito. Deus fala para Elias: Elias, levanta-te, pegue o seu azeite. Vai morrer não, rapaz. Aqui não é lugar de profeta não, rapaz. O lugar de profeta é fazendo a obra, rapaz. Vamos, levanta-te, pegue o azeite, unja 2 reis, e depois você vai e chama um para ficar no seu lugar como profeta. Tá bem? Você vai fazer isso ainda. E isso, gente, custava muito tempo, muitos dias, muitos meses e anos. E foi exatamente o que Elias fez. Obedeceu, saiu da caverna, caminhou, chegou lá e ungiu um rei, chegou lá no outro lugar, ungiu outro rei, e depois ele passa e vê um homem, e esse homem estava arando terra com 12 juntas de bois, e ele estava no último par de bois, na última junta de bois, arando terra, preparando terra.
Deus disse: é ele, vai, chama para que ele possa ser profeta em seu lugar. Trata-se de Eliseu. E chama Eliseu, e Eliseu disse: permita-me então despedir dos meus pais, matar os bois, fazer uma churrascada, despedir dos meus pais, e eu vou contigo sim. Elias aceitou, foi, comeu no churrasco, matou as juntas de bois, fez uma churrascada daquela bem caprichada, não é? E depois que festejou com a família, então tomou Eliseu e levou Eliseu consigo, e foi muito tempo ainda até preparar o profeta Eliseu, para Eliseu estar preparado para depois Elias sair desta terra. E quando Elias acha que iria morrer, Deus diz assim: você não vai morrer, quis tanto morrer que eu não vou deixar você morrer, você vai subir vivo aqui para estar comigo no céu. É algo extra. Não foi somente Elias que aconteceu, teve um outro homem, Enoque, que andou 300 anos com Deus, e depois Deus o levou para si, e agora fez com Elias também, não é? Elias está com Eliseu, e de repente vem um carro de fogo do céu e um redemoinho, e toma Elias no redemoinho, e ele fica voando dentro daquele redemoinho e vai para o céu no redemoinho. E o Eliseu grita: meu Senhor, carros e cavaleiros do céu está levando meu Senhor. E é como se ele dissesse: cadê a minha capa? E o Elias joga a capa no meio daquele furacão, daquele redemoinho, um redemoinho forte, que iria levar alguém para o céu, tem que ser forte, é como se fosse uma grande turbina, e a capa de Elias cai, e Eliseu então vai ficar no lugar de Elias, mas Elias não morreu. Passou por uma caverna, sim, quis morrer, sim, mas quem Deus chama não chama para morrer, quem Deus chama não chama para terminar ministério no meio do caminho. Você tem que ir até o fim. A Bíblia diz: tu, porém, vá até o fim, porque no final dos seus dias tu descansarás, e então receberás a recompensa da caverna para o propósito de Deus. Deus tinha propósito que Elias viesse ungir 2 reis e preparar o seu sucessor. Oxalá que todos os líderes que estão me ouvindo, me assistindo nesta oportunidade, tenha esse compromisso, aprenda com Deus na vida de Elias, de preparar um sucessor, de preparar alguém para continuar a obra, de preparar alguém para estar no santuário, preparar alguém para estar ministrando quando você for embora. Elias recebeu a orientação de Deus que ele deveria preparar um homem, e esse homem foi Eliseu, que ficou no lugar de Elias e fez 2 vezes mais proezas do que Elias. Da caverna para o propósito. Davi, antes de ser assunto ao trono, fugindo do seu sogro Saul, o rei de Israel, a perseguição era tanta que ele não podia voltar para casa, ele não podia mais voltar para o palácio, ele não podia ir na casa dos seus pais, não podia ir na casa dos seus amigos, porque ele estava sendo vigiado em toda a nação. Saul, ele programou uma caminhada contra Davi, colocando todo o exército à disposição para ir para captar Davi. Davi então
com a espada de Golias, ele entra aonde? Em uma caverna de Adulão. Ao contrário de Elias, que queria morrer, o Davi entrou na caverna com uma vontade de vencer tremenda. Entrou na caverna com o sentimento: estou aqui, mas não viverei aqui. Estou aqui, mas estou de passagem. Logo eu saio daqui. Estou aqui para fugir da morte, mas é um período só. E eu vou enfrentar as adversidades dentro dessa caverna, porque logo eu saio daqui. Ele colocou na sua cabeça que ele não viveria naquela caverna. É importante que nós imitemos Davi e não imitemos Elias. Não, Deus não quer que você entre nas cavernas da vida querendo morrer. Deus quer que você entre na caverna por alguma estratégia para se proteger, para fugir da morte, mas com o desejo: eu sairei daqui e vou sair vitorioso. Quando ele colocou isso no coração, começou a chegar mais gente para dentro daquela caverna e encontrou Davi lá. Pessoas que eram descontentes com o rei Saul, pessoas descamisadas, destelhadas, deschineladas, pessoas sem sapatos, pessoas que participaram até mesmo do exército de Saul, mas havia debandado, havia saído, fugido, e agora era contra Saul. Agora se encontra com Davi. O que Davi faz? Davi agrega aquele pessoal que foi chegando. Chegaram tantos que chegaram 400 e finalmente 600 homens. O que Davi fez? Experiente já em guerra, em batalhas, Davi aproveitou todo o período em que ele estava na caverna para ensinar um exército para estar com ele. Não, ele não ficou dormindo, não, ele não ficou choramingando, não, ele não ficou com problemas psicossomáticos, não, ele não ficou com raiz de amargura contra Saul, não, ele o colocou e ocupou a sua cabeça e todo o tempo dentro daquela caverna para algo útil. O que? Preparar um exército. Às vezes a gente se encontra em cavernas, às vezes a gente não quer entrar na caverna, mas a vida coloca a gente em cavernas. Quando você estiver em cavernas da vida, pelo amor do Deus que nós servimos, não tenha a visão de que você vai viver na caverna, não tenha a visão de que você vai ser estraçalhado por um animal feroz dentro da caverna, não queira viver com os gafanhotos dentro da caverna. Esteja na caverna dizendo: é só uma passagem, eu vou me preparar, quando eu sair, eu sairei vencedor, vitorioso, melhor do que quando eu entrei aqui dentro dessa caverna. Davi, dentro da caverna, preparou 600 homens para estar com ele. Depois ainda casa-se com Abigail, a mulher, a ex-mulher de Nabal, não é? Ele ainda estando na caverna de Adulão, ou seja, a vida continua. Gente, camarada dentro de uma caverna pensou em casar, dentro de uma caverna se apaixonou, dentro de uma caverna buscou um casamento. Ao contrário de Elias, que só queria morrer. O Davi queria viver. Diferença não. Se você se encontrar em cavernas da vida, e é normal que às vezes a gente tem que entrar em cavernas por estratégias, não queira viver lá. Caverna não é a sua residência fixa, é apenas uma passagem. Davi, ele ficou dentro da caverna e ele tinha um propósito. Deus também tinha um propósito. Todos nós sabemos
que quando Davi sai da caverna, sai com 600 homens de guerra, e Deus então o coroa, Deus então o coloca no trono da caverna para o propósito de Deus. Não tem problema, você pode viver na caverna, estar na caverna, você pode estar num lugar inóspito que é a caverna, você pode ficar num lugar tão terrível desse, numa solidão terrível que é a caverna, mas você não pode pensar que vai morrer na caverna, não, porque Deus tem um propósito para a sua vida e Ele vai tirar você do seu tempo. Tem gente que vai viver uma semana, outros 15 dias, outros um mês, outros um ano, outros 3 anos, outros 10 anos. É Deus quem determina o tempo. O importante é, enquanto Deus está te mantendo na caverna, seja útil. Enquanto está te mantendo na caverna, cresça. Enquanto está na caverna, faça algo útil, para quando você sair de lá, você esteja expert em muitas áreas da sua vida. O Davi, ele se tornou um general muito melhor do que quando ele entrou, porque todos os dias ele treinava 600 homens, e ele treinou muitos generais, pelo menos 30, que eram os valentes de Davi. Não fique dentro de uma caverna choramingando. Cante na caverna, adore na caverna, e fale assim: logo eu vencerei, logo eu saio daqui, logo Deus me tira daqui, Deus tem propósito para comigo. Então Elias saiu da caverna e foi ungir reis e preparar seu sucessor. Davi saiu da caverna e sentou-se no trono para reinar, primeiro sobre Hebrom, depois sobre toda Israel, mas passou por uma caverna. E o que dizer de Jesus? Último dia da sua vida, ceia, pão, vinho, Judas. E ele havia dito que colocar a mão comigo no bocado, esse me trairá. E Judas colocou a mão no bocado, e ele diz: aquilo que tiver que fazer, faça já. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi quando ele se levantou? Foi dormir? Não, não foi dormir. Ele chamou 3 dos seus melhores amigos lá, dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse: vamos comigo ali na caverna do Getsemane. Mas agora, Senhor, sim, agora eu quero fazer uma vigília, porque a minha alma está angustiada até a morte. E quando a pessoa está angustiada, ele quer um lugar recanteado, já falei. Quando ele está angustiado, ele não quer papo com ninguém, eu já falei. Quando ele está angustiado, ele quer quarto escuro, eu já falei. Jesus não foi diferente, porque ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Levou os seus discípulos ficaram lá para vigiar a porta da gruta, uma caverna. Em cima estava o Monte das Oliveiras, e embaixo estava o lagar, lugar de pisar uvas, que era uma caverna chamada caverna do Getsemane. E Jesus entra na caverna, e lá ele tem as piores experiências da sua vida, suando gotas de sangue, pedindo para Deus para não morrer, ao contrário de Elias, que pediu para morrer. Jesus diz assim: se possível, passa de mim este cálice, ou seja, eu não quero morrer. E o silêncio pairou naquela caverna, e ele entendeu que o silêncio era Deus dizendo: vai até o fim, você tem um propósito. Até entrou na caverna, é verdade, mas da caverna para um propósito. Qual era o propósito?
era morrer por mim e morrer por você, era ressuscitar por mim e era ressuscitar por você. Jesus então se angustiou e de repente chegam os soldados e ele diz: amigos, aqui viestes, procuramos a Jesus. Veio Judas, deu um beijo no seu rosto e ele diz assim: eu sou Jesus, pode me levar. E ele foi então levado, e todos conhecem a história, que de lá ele foi para a cruz. Ele morreu por mim e ele morreu por você, porque havia um propósito, da caverna para um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Analise aí, todo mundo tem um propósito, cada um tem um propósito, ou o propósito de você ter uma missão, ou o propósito de você ter uma submissão, ajudar alguém que tenha uma missão, mas todos têm um propósito. E todos que têm um propósito, hora ou outra, entra em uma caverna. Mas a caverna não é para nós vivermos para sempre. A caverna serve também para um aprendizado, para nós encontrarmos com Deus, realizarmos reflexões interiores, e depois Deus nos toma pela mão e nos leva para o seu propósito. Nós estamos aguardando Deus nos tomar pela mão e nos tirar dessa caverna e nos levar para o seu propósito. Isso vai acontecer, porque é da caverna para o propósito. Não queira morrer na caverna, não queira viver na caverna. Tenha realmente desejo profundo de Deus te tomar pela mão direita e te levar para o seu propósito. Se você entendeu, glorifique a Deus e dê uma salva de palmas para Jesus, mas estrague uma salva de palmas bonita para Jesus. Deus abençoe.